Olá, meu nome é Cláudia Zanata e eu sou professora do Departamento de Artes Visuais da URGS e conheci o trabalho da Casa Rosa em 2018 a partir de um contato do professor José Carlos, que me convidou para ir conhecer o lugar e para talvez iniciar a participar das atividades. Quando eu cheguei ao local, junto com o Fuão e o Zé Carlos, a Mari estava lá para nos receber e foi um encantamento mútuo, não é? Com o lugar, com as pessoas dali, os animais também, não é? Tem muitos animais, plantas na casa e a casa, ela em si, já é algo extraordinário em relação à história dela, mas também em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido lá pelos alunos da arquitetura já há bastante tempo, não é? Então, a cada ambiente que a gente adentrava, ia se revelando surpresas, cores, texturas. Então, para um artista que vai visitar esse espaço ou conhecê-lo, é um encantamento, não é? Porque a casa é arte em vida, digamos assim. E tem muito a ver, obviamente, com as pessoas que estão ali tornando esse espaço vivo, não é? Vivificando ele. Comecei a trabalhar ali com o pessoal, não é? E a partir desse encontro, então, também foram agregados alunos de artes visuais, alunos de mestrado e de doutorado também. Então, nós tínhamos já alunos da arquitetura, não é? Bastante da graduação, do doutorado também, me parece que havia. Então, já é um ambiente que ele começa a ter o ambiente da mistura, não é? Então, a gente vai ter ali faixas etárias muito diferentes, vai ter trabalhos que são interdisciplinares, não é? E, obviamente, toda essa troca de saberes, ela vai acontecer a partir de diferentes pontos de vista. Então, nós vamos ter os saberes vivenciais e saberes que são mais, vamos dizer, acadêmicos, não é? E o objetivo disso é um só, é a gente aprender a viver juntos, que isso é um ponto que a gente está sempre aprendendo, não é? E especialmente a partir do encontro com as diferenças, não é? Meu nome é Júlia e eu já participei da cadeira de Projeto Arquitetônico 2 na Casa Rosa e depois participei da extensão também junto à Casa Rosa. Eu acho que a Casa Rosa foi um marco na minha vida, iniciado pela cadeira de projeto e mais tarde pela extensão, que realmente agregou ainda mais conhecimento e experiências na minha vida, tanto como arquiteta como quanto pessoa. Na cadeira de projeto 2, a gente consegue ter uma noção muito mais real do que é a arquitetura, de como se aplica a arquitetura, também abrir a mente para o conceito de arquitetura, primeiramente, e depois, então, ter essas experiências mais práticas que contribuem muito na formação como arquitetos. E estar junto da Casa Rosa nesse tempo me trouxe muitas experiências arquitetônicas, sociais e políticas. Políticas no sentido de enxergar o meu lugar na comunidade. Esse contato me fez abrir os olhos para uma nova realidade que está tão perto de nós, mas ao mesmo tempo tão longe. E por isso eu enxergo a grande importância da extensão como levar conhecimento da universidade pública para esses locais que mais necessitam. Hoje eu digo com certeza que o Projeto 2 foi uma das cadeiras que eu mais gostei de fazer. E um pouco mais tarde, esse contato com a extensão me fez relembrar o quanto é importante a gente ter esse contato com essas comunidades, para nós termos outra visão do nosso papel, tanto quanto arquitetos quanto pessoas na nossa comunidade. A minha experiência com a Casa Rosa, na verdade, ela se deu como uma necessidade, né? No TCC, eu estava trabalhando com essa região, era um trabalho de intervenções e intervenções urbanísticas arquitetônicas dentro de um contexto urbanístico que é aquela região da Voluntários da Pátria.
E acabou sendo uma necessidade, né? Eu transitando por aquelas ruas, entrar na Casa Rosa foi o passo necessário para modificar totalmente aquilo que viria a ser meu TCC, né? E a vivência. E não podia ser diferente, dadas minhas outras experiências dentro da universidade com a extensão. E foi muito legal, assim, o quanto modificou, porque aquilo que eu já vinha pensando, quanto o espaço ele é feito, né, pela ação das pessoas, e muito mais do que prédios, muito mais do que seu próprio sistema, né, isso inclusive, mas toda essa inserção ela foi fundamental, assim, para lembrar dessa dimensão do corpo, né, dentro de um projeto de arquitetura e de urbanismo. E acabou sendo uma experiência incrível, uma experiência super transformadora, o evento que a gente realizou juntos lá, né? E que só comprovou, assim, dessa necessidade dessa inserção do corpo dentro desse contexto. O trabalho que vem sendo realizado aqui da disciplina de projeto com o Fuão e com o Zé Carlos, eu acho que dá para a gente inserir um pouco dentro, né, desse contexto da participação da extensão na formação, né, de todos os cursos de graduação, que agora é uma resolução que determina que todos os cursos de graduação tenham 10% da sua carga horária em atividades de extensão, né? Então, eu acho que assim, começando por aí, eu acho que é uma coisa que já demonstra assim, o quão importante é na formação do aluno desenvolver essa forma de conhecer e de aprender e de construir, né, a sua formação acadêmica com esses outros saberes, assim, mais em contato com a cidade, né, com todos os agentes que fazem parte, né, e todas as escalas, né, que a gente pode relacionar dentro desse contexto da cidade. Mas não é só isso, né? Eu acho que tem uma especificidade da Casa Rosa enquanto um centro cultural relacionado com a questão da reciclagem, né? O fato também da Casa Rosa ser uma ocupação. Só essas duas coisas, assim, a gente já discute várias questões que estão relacionadas com essa formação em arquitetura e urbanismo, e não só arquitetura e urbanismo, mas várias outras áreas, né? Então, assim, se a gente pegar a questão da Casa Rosa como centro de cultura e a reciclagem, nossa, vai desde as artes até as engenharias e a parte de ambiental, biologia, enfim, sabe? A gente passa, sim, por vários campos, assim, da atuação. É importante também destacar que, enquanto um campo de atuação da extensão, que está vinculado tanto ao ensino quanto à pesquisa, uma das características é esse trabalho interdisciplinar também, né? Então, não é só pensar a relação da Casa Rosa com a Faculdade de Arquitetura, é com a universidade mesmo, né? E a universidade e ainda mais nesse contexto, assim, dessa atenção, né? De olhar, assim, maior para a questão da extensão. Então, a gente vai ter condições econômicas diferenciadas nas pessoas que vão participar desses projetos, não é? E também saberes oriundos de contextos muito diferenciados. E percebo que ali é a riqueza desse trabalho, né? O que me atrai muito nesse estarmos juntos aí é essa troca, porque ela é uma troca muito afetiva também, não é? Ela passa por uma racionalidade, mas também é muito um desejo de estarmos juntos, especialmente em momentos, não é, que no nosso país, não sei nem se poderia falar em momentos, não é, porque já são condições históricas tão graves e políticas também, não é? Então a gente se dá muito amparo, não é? Se fortalece, como a Mari sempre diz, a gente se fortalece ali estando juntos para
poder buscar outros modos de estarmos juntos, não é? Em uma cidade que a cada dia está ficando mais complicada, especialmente para a população em vulnerabilidade econômica. Oi, eu sou a Sara, eu sou da primeira turma de Projeto 2 na Casa Rosa, né? Fui aluna do João, do Zé também, fui monitora um tempo da cadeira, também fiz parte do projeto de extensão, quando a cadeira se tornou extensão, né? E eu acho que o que eu mais tenho para dividir é que com a cadeira de Projeto 2, né, na Casa Rosa, eu aprendi que a gente pode ser arquiteto e pode projetar com a perspectiva, né, da sociedade, pode construir coisas possíveis com orçamento limitado e pode construir junto com as pessoas, né? Eu acho que isso é o que mais importa, assim. Muitas vezes no curso de arquitetura a gente sente que existe uma caixinha, um estilo que a gente tem que sempre seguir aquilo, mas na verdade o ideal é a gente seguir aquilo que vai ser satisfatório para os clientes, né? Então, o arquiteto se entender como um prestador de serviços, além de um artista, né, visual e estrutural também. Acho que isso é uma coisa essencial, assim, que todos os estudantes de arquitetura precisam aprender, e a extensão, ela muda a nossa vida nesse sentido. Olá, meu nome é Larissa Campiol, eu estou no 7º semestre da Faculdade de Arquitetura da URGS e em 2018/2 decidi fazer a cadeira de Projeto 2 com os professores Fuão e professor Zé, e foi uma das experiências assim mais diferentes que eu tive na faculdade. Eu acho muito interessante que todo aluno possa passar por essa experiência para crescer como profissional e como pessoa. Em 2018/2, quando eu conheci um pouco mais do projeto, foi uma escolha imediata fazer o projeto da Casa Rosa. A gente pôde, como o nosso semestre fez as mudanças na fachada, a gente pôde trazer um pouco mais de luz e cor por um lugar que é tudo cinza na cidade. Ver e entender cada detalhe que a Mari pensa para a Casa Rosa nos faz pensar muito e nos faz valorizar ainda mais o poder da arte na vida das pessoas. Em 2019/1, juntamente com os professores, eu e mais 2 colegas estivemos à frente do projeto, pensando como poderia fazer ele da melhor forma. Em 2019/2, então, continuei no projeto como uma das bolsistas, e foi nesse semestre que a gente conseguiu ficar entre outros 8 melhores projetos de extensão da faculdade, entre 400 trabalhos apresentados no salão de extensão. Foi uma experiência única e eu vejo que eu me tornei uma futura profissional melhor e uma pessoa melhor em ter passado pela casa. A gente poder sair da nossa bolha e entender como que é o dia a dia das pessoas, e não só o que a gente, como arquitetos, pensa que é só trabalhando dentro de um escritório, nos faz refletir muito sobre todas as coisas e todos os valores. A gente pode trazer para fora dos muros da nossa universidade todo o nosso conhecimento como universidade pública e atender onde mais se precisa. Então foi uma experiência assim muito gratificante para mim como aluna, e acho que é um projeto super válido que deve perdurar por muitos anos na universidade. A gente vê que a universidade pública é presente e que está atuando onde mais se precisa. Meu agradecimento vai para todos os professores que sempre estiveram à frente do projeto, principalmente para o professor Fuão e para o professor Zé. Eu agradeço imensamente por poder ter feito parte do projeto da Casa Rosa e poder ter deixado a minha marca dentro da universidade, dentro da casa. Agradeço imensamente por vocês não terem desistido desse projeto, que muda muito a vida dos estudantes e dos moradores da região. Agradeço imensamente por vocês não terem desistido
por mais que tenha tido muitos obstáculos pelos semestres. Agradeço também imensamente a Mari, que além de professora foi uma ótima mãe para nós em todos os nossos nosso dia a dia dentro da Casa Rosa. Sempre foi uma pessoa que nos acolheu muito e que nos deixava muito bem. Então, agradeço imensamente por todos vocês que estiveram à frente desse projeto, pois vocês mudam vidas e vocês fazem muito bem para os estudantes que passam pela casa. O meu sincero muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula, sou do Departamento de Engenharia Civil e na arquitetura da disciplina de Técnicas A para Edificações. Estou afastada aí alguns semestres por um problema de saúde, mas já estou quase voltando. Eu trabalhei na casa por alguns meses aí com o professor Fuão, o professor Zé, com a Maris e com as meninas, né, e alguns meninos também que auxiliavam nas atividades, né, na turma de P2 e de extensão também. Queria dar assim o meu depoimento, né, de que é uma experiência muito gratificante, todo o contato, né, que a gente tem com o pessoal da casa, com os alunos, tudo que a gente é capaz de trazer, né, é algo que não tem preço. Então, eu queria dizer, né, da importância desse projeto, que eu fosse sempre uma colaboradora na medida do possível, né, tudo que eu puder eu vou ajudar. Essa parte da construção, né, da construção civil, ela é bem importante, passar essas técnicas para os alunos. Eu vejo que auxiliar lá no desenvolvimento de pequenas tarefas, isso é muito enriquecedor. A gente fez um trabalho muito legal na calçada, né, e acho que tem muitas coisas ainda que dá para fazer, né, e é uma forma da gente trazer de volta para a sociedade tudo que a sociedade nos traz como universidade pública, né. Então, eu queria dar os parabéns para os professores, para os idealizadores dessa proposta, e também dar parabéns para esses alunos tão empenhados e tão apaixonados pelo que eles fazem. Realmente é muito lindo de ver tudo que acontece lá. Queria poder estar mais presente, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente vai conseguir estar participando mais, mas contem comigo para o que vocês precisarem e eu vou estar sempre aí com vocês e apoiando as decisões e as atividades que vocês vão estar desenvolvendo lá, tá? Projeto lindo, necessário, parabéns, muita saudade, tudo de bom para vocês. Beijo para todos. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara, eu faço arquitetura, né? E tô hoje no 6º, 7º período, mais ou menos, e fiz a P2 na Casa Rosa com o Fuão, o Zé e a Mari, que é a coordenadora, e foi uma experiência, assim, imprescindível para minha formação, por esse período de faculdade, porque a gente sabe que o nosso ensino hoje, ele é voltado para uma classe mais elitizada. Ele é voltado para fazer uma arquitetura que nem para pensar no preço de quanto que vai custar as coisas. E essa experiência de P2, que foi logo no início do curso, foi muito importante, assim, porque até aquele momento eu não me sentia encontrada no curso. Sentia que tudo que a gente fazia era uma coisa sem sentido, coisa que não tinha uma real necessidade de estar ali, de acontecer. E quando a gente fez essa cadeira, foi esse primeiro contato, né? Foi um contato direto com as pessoas em que todo mundo, pelo menos da minha turma, se sentiu muito tocado. E com certeza mudou a vida das pessoas, mudou o jeito de pensar a arquitetura, trouxe um lado mais humano que, se não tivesse, eu não sei assim, se teria acontecido. Foi o primeiro contato de várias pessoas, por exemplo, com extensão universitária, que apesar de a cadeira hoje não ser uma cadeira de extensão, ela é extensionista, né?
e trouxe esse primeiro contato para muita gente. Então, muitas pessoas depois dali foram pro EMAV, participaram de movimento social. Eu, por exemplo, consegui abrir esse lado, descobrir que existe sim, tu pode sim fazer coisas mais sociais dentro da arquitetura. E foi assim, um pontapé, né? Porque eu lembro direitinho do FUAM nos levar na ocupação Mulheres Mirabal. E eu fiquei, meu Deus, não tem como eu não participar disso. Olha tudo que essas pessoas estão fazendo aqui, sabe? Então, P2 não foi simplesmente uma experiência de projeto, foi uma experiência, assim, de vida que deu um pontapé pra muita gente. Muita gente se engajar e muita gente lutar por uma arquitetura mais das pessoas, uma arquitetura não social, mas uma arquitetura que realmente vá ter uma função na nossa sociedade que represente alguma coisa, não simplesmente uma casa bonita que depois tu vai olhar e vai ficar, poxa, que casa bonita. Não, aquilo ali tá realmente mudando toda aquela realidade. E eu lembro direitinho que quando a gente estava cursando, o nosso trabalho era reformar a fachada, fazer os azulejos, fazer os mosaicos. E aquilo foi uma coisa que nos botou diretamente em contato com as pessoas, porque a gente estava na rua trabalhando. Então, várias vezes vinham pessoas perguntar o que era que estava acontecendo ali, e várias delas eram catadores, eram pessoas que realmente participavam daquele lugar e que estavam sentindo a transformação social que aquilo estava promovendo, olhavam e ficavam, nossa, que bonito, que legal, quero fazer também. Teve uma guria também, uma vez que resolveu fazer junto ali, parar, tô livre agora, eu vou fazer junto. E ficou ali fazendo os mosaicos com a gente, sabe? Se isso não é uma experiência importante para a sociedade e para a formação, não sei o que é. E, enfim, foi também um lugar em que a gente conseguiu desenvolver um lado de trabalhos manuais que a gente nunca tinha feito, de realmente não desenhar só no papel e no computador, mas fazer os mosaicos, ver na prática. Todo mundo ali aprendeu como assentar azulejos, sabe? Todo mundo viu, todo mundo fez aquilo. E é uma coisa que transforma, assim, a formação das pessoas. E eu lembro até que na última atividade que a gente fez, foi uma grande avaliação, assim, de como que tinha sido o semestre. Todo mundo tava muito emocionado, todo mundo tava muito chocado. Várias pessoas, inclusive, incluindo eu, choraram, assim, não conseguiam apresentar o trabalho, apresentar como é que tinha sido o semestre, porque eu tava chorando de tão emocionante que tinha sido. Porque foi uma experiência, assim, transformadora para todo mundo que tava ali, pro espaço, pra Mari, pros professores. Então, acho que é isso, acho que de longe, uma das minhas maiores experiências na faculdade, se não na vida. E, enfim, fico muito feliz de ter decidido fazer a matrícula naquele dia com o Fuão e o Zé, porque, sei lá, mudou completamente a noção de que pode ser a arquitetura e que realmente é viável a gente fazer uma coisa diferente. Meu nome é Felipe, eu estou no 3º semestre de arquitetura. E eu ingressei como extensionista na casa pelo 2º semestre, e quando eu entrei na cadeira eu não sabia o que esperar. E foi interessante que ao decorrer dessa cadeira eu perdi algumas ideias superficiais que eu tinha sobre arquitetura, que a arquitetura era voltada para certos públicos. E na verdade a arquitetura ela não é algo de elite, é algo que está presente nos nossos dias e é para todos. Na casa eu pude conviver com os moradores, ver o dia a dia deles, muito contato com a Mari, e a gente acaba tendo uma escola nisso aí. A gente aprende muita coisa, eu aprendi muita coisa, e algo que me marcou bastante foi o que o professor Fuão e os outros comentaram no final do meu 2º semestre, que foi: a gente quer que vocês tenham autonomia. A gente quer que vocês partam de vocês para tomar a iniciativa. E isso me marcou bastante, porque a gente sempre aprendeu as coisas como algo vertical, tipo hierarquia. O professor detém todo o conhecimento, como ele falou, e aí a gente está ali só para ouvir e obedecer, mas eles deixaram bem claros que o nosso conhecimento é horizontal e tem aprendizagem de ambos os lados. Então eu achei isso muito interessante e me ajudou bastante a evoluir em arquitetura e no meu pessoal também. Eu acredito que acrescentou muito para mim.
Eu sou muito grato de fazer extensão na Casa Rosa e aprender todos os dias com eles, porque é muito interessante como o trabalho na cadeira ele interfere no meio de diversas maneiras, como nos encontros embaixo do viaduto, na reciclagem. Então, eu acho é uma aprendizagem enorme. É isso que eu posso falar. Eu acho incrível. E é isso. Eu agradeço e fico muito feliz com o nosso andamento da casa. Então, pessoal, boa noite, né? Agradeço pelo espaço, por essa abertura de um aluno falar também da sua experiência, né? E acho que é de significativa importância a gente falar de Projeto 2 aqui, não só porque ela é especial para mim e para a quantidade de alunos que a gente acabou de ver dando relato, e porque ela nos marca enquanto indivíduos no mundo, mas principalmente porque ela abre esse espaço para a gente discutir o próprio ensino, né? A metodologia, o que pode vir a ser esses modos de fazer arquitetura com o aluno, com os agentes envolvidos ao projeto em si. E esse caráter aberto, inclusivo, discutir essa produção de conhecimento, né? A própria epistemes, ela é fundamental se a gente está olhando para as nossas cidades, para a arquitetura contemporânea. Porque a gente olha para os prédios, a gente olha pela janela, a gente está desgostoso da maior parte daquilo que a gente vê. E essa produção disso tudo, ela passa por dentro desse lugar que é a universidade. E se algo lá não está refletindo também o que a gente gostaria, o que a gente espera, o que a gente acredita, então talvez seja a hora da gente pensar que a gente tem que refigurar essas formas e essas formas de gerar esses conteúdos que se apresentam por aí. Então, acho que primeiramente isso, assim, eu gostaria de salientar que a própria disciplina de Projeto 2, ela é uma ruptura, ela é uma curva, um desvio, a forma como que a gente, aluno, está acostumado à prática de projeto. Porque existe uma forma, né? Uma norma que a gente sabe na ponta da língua e que é importante também saber sobre como a gente espera o desenvolvimento de um projeto. Que, enfim, visita o terreno em geral, não mais de 2 ou 3, né? Levantamento de medidas. E aí, eu pergunto, né, o que é relevante ser medido? É só o quantitativo que deve ser medido? A conceitualização, as diretrizes do anteprojeto até o projeto, detalhamento. E, em geral, né, o suporte, essa representação 2D e 3D em um papel. Em um papel A2, A0, A1. E é isso que a gente entende enquanto processo de um determinado e conhecido fim, um objeto de projeto, uma entrega, né, final. E talvez nessas diferentes escalas, claro, né, porque cada semestre tem a sua escala, ao longo dos 6 anos, dentro da universidade vai se repetindo. Então, eu peço atenção que vocês não entendam isso que eu estou expondo como uma forma errada de se fazer. Mas o que eu quero dizer é que ela não é a única forma de se fazer projeto. E eu acho que o Projeto 2, ele mostra muito isso. Porque o Projeto 2, ele se torna marcante para qualquer um que passa por ele. E é essa dissonância que a gente teve ao que foi ensinado a compreender como forma certa de fazer arquitetura que faz com que ele seja tão marcante. Então, essa quebra, ela tem implicações, necessariamente ela implica na nossa vida, positivamente e às vezes negativamente, mas sobretudo essas implicações que nos convidam a pensar, a olhar para o que a gente está fazendo, não de uma forma mecânica, uma forma que a gente se afete e seja afetado pelo espaço em uma outra dimensão que foge essa do desenho sobre o papel, que inclui ele sim, mas que também transgride o papel, sai dessa margem, né? Então, não sei, assim, mas nessa primeira etapa me surge muito que não faz sentido pensar projetos sem desenho, mas também não me parece fazer sentido pensar projetos sem as pessoas.
E eu falo tudo isso para introduzir o que já nos é conhecido, né? Justamente para contextualizar esse terreno que se insere essa disciplina de projeto da Casa Rosa. E como ela, por sua vez, deixa marcas em nós alunos. Então, é um terreno de uma normativa, né? De como se faz um projeto. Então, logo de início, ela já nos causa, assim, um estranhamento, né? Porque a gente tem um espaço, na primeira semana, pelo menos em 2017, quando eu fiz a disciplina, para falar de acolhimento, no sentido intangível, né? Do que seria um acolhimento, mas também material, porque a gente desenha o acolhimento. E falar disso não é um preciosismo, assim, sobre o que eu acho da disciplina, mas é porque me parece importante reforçar que existe uma atenção a esse campo de transição, a essa sensibilização do aluno, que é fundamental para a gente criar essa interface entre a universidade e a comunidade. Foi a chave, né, no meu caso, e eu imagino que dos meus colegas também, para entender que os espaços eles precisavam ser mais acolhedores e que a gente pouco pensava em criar esses espaços pensando num acolhimento, né? Então, também nos fazia questionar, assim, acolhedores para quem? Para o próprio aluno, na sua pessoalidade, na sua individualidade criativa? Para o professor que iria avaliar aquilo sobre um parâmetro de acolhimento? Então, esse movimento de se questionar, né, de parar, e aí eu saliento muito essa pausa, esse gesto de pausa, que não é comum nem dentro dos ateliês, nem no cotidiano da gente, de se perguntar. Isso por si só é uma outra grande ruptura no nosso ensino, na nossa forma de perceber o mundo, né? Não só o projeto. Então, no projeto da Casa Rosa, eu consigo entender assim, muito como um aprendizado experiência, né? Relacionar uma conexão entre o que era escutar, atenção e também presença. Essa presença com o corpo aliada à técnica, sim, a técnica, que é, em geral, desconectado nessas duas coisas, né? Fragmentado como um saber, assim, que não é um saber conjunto. Então, esse reconhecimento da técnica e da escuta, não como uma coisa que está só de um lado, eu tenho a técnica, então você me escuta. Ou eu tenho a técnica, mas eu vou só escutar. Isso é uma coisa conjunta que as pessoas que moram ali, e elas tiveram sempre essas soluções inovadoras, criativas para esses espaços, que utilizam a técnica. Sim, também a técnica delas. E então, de olhar e ouvir esses saberes que transcendem esses muros da academia e que nos convidam a diluir, né, um pouco o próprio contorno de si, dessa pretensão, assim, de saber tudo e de saber mais. Então, ao mesmo tempo, valorizar e reconhecer o que a gente aprende dentro da academia e poder compartilhar isso com o outro, nesse espaço de troca constante, e também de aprender. Então, é isso, né? É isso, eu acho que nessa frenesi, às vezes, da gente desenhar, mostrar, avaliar, redesenhar, mostrar, avaliar de novo, entre esse diálogo, né, professor-aluno, a gente perde esse agenciamento que é tão fundamental para o projeto, que são as intempéries, que é o imprevisível, que é o porvir, que é a conexão com o território que nos forma longe dessa realidade, que acaba criando uma relação asséptica com o que é fazer projeto, com o que é o lugar. Então, como aluna de P2, assim, e hoje também extensionista, bolsista da Dani, eu percebo que essas experiências, elas não só contribuem para o meu amadurecimento, mas para a formação de um todo, de uma sociedade. E me marcou muito a valorização do processo enquanto um instrumento do projeto, enquanto uma forma de conceber e de criar, né? Que é conforme um movimento, uma demanda associada ao usuário, né? Onde a medida de eficácia e de eficiência, ela não está dada assim de antemão no início, né? Ela se dá pela apropriação e pelo uso, pela participação e ativação desse espaço. E não necessariamente por esses parâmetros, né? Muitas vezes idealizados e já concebidos antes mesmo do próprio projeto acontecer.
Então, eu acho que é justamente essa possibilidade de desvio, né? Ela também cria uma possibilidade de criar algo realmente novo, que não está dado. Então, essa prática na casa, ela também me fez olhar para a importância do processo, enquanto um instrumento de projeto mesmo. Então, acho que já me delonguei, assim, mas para finalizar, eu acho que ficam, assim, 2 palavras guias do que é Projeto 2, do que é a Casa Rosa, que é falar dessa responsabilidade, dessa autonomia, né? Essas 2 palavras são chaves, assim. Responsabilidade porque essa saída restrita ao papel de projetar com a Casa Rosa requer também um compromisso que a gente não está acostumado, porque se trata de uma relação não mais de professor-aluno, mas de professor, de Maris, de Eliandro, de Tamara, de Jonathan e de todos os moradores e vizinhos dessa região. Então, essa dimensão, né, que tem essas pessoas que vivem ali e que dependem daquele espaço cotidianamente, requer um pensar para além da avaliação, que não se trata mais disso, não se trata de A, B ou C. Esse movimento de mirar, né, uma outra realidade diferente da tua tem um impacto gigante na percepção do mundo. E isso requer que a gente entenda aquilo ali não só como algo restrito a uma avaliação acadêmica, né? E trago também a autonomia, como o próprio depoimento ali do vídeo a gente viu, né? Porque dentro dela a gente inclui essa liberdade que muitas vezes a gente não sabe lidar com ela. A gente não sabe o que fazer ela quando a gente tem ela nas nossas mãos. E eu falo a gente como aluna, né? Aluna, e agora? O que eu faço? Bom, se o professor não fala, o que tem que fazer? Então, a gente acaba rejeitando, achando ruim, quando não tem alguém dizendo, bom, agora tem que entregar na próxima etapa X, Y e Z. E isso é um reflexo de tudo que eu falei antes, da forma, né, de entender a produção de conhecimento como algo recebido, como algo necessariamente que se absorve, e não como uma troca. E aí, de um lado, é um exercício, né? Um exercício para o próprio professor, para o Zé, para a Dani, para o Fuão, de desenvolver essas práticas que nos introduzem a essa forma de agir, pensar e conhecer diferente do que a gente está acostumado. E alicerçado nesse comum, no processo de escuta, né? Que são conceitos chaves, mas também são conceitos novos. São novos porque a gente não tem isso. Não tem isso até chegar em P2. E nem depois de P2, só quando a gente acaba se envolvendo com extensão. E do outro lado, então, tem os alunos, né? De entenderem que o papel ali não se reduz a essa demanda fixa, mas relaciona com todos que estão atuando ali também. Se a pessoa vê um vidro quebrado ali na janela e o tio tem uma vidraçaria, ele pode se mobilizar e conversar com a Maris e sugerir, criar e, por um tempo, realizar aquela determinada tarefa. Isso não estava no programa da disciplina, mas está incluído no processo. Então, eu acho que isso que é projeto participativo, né? Isso que é diálogo, isso que é relação, é comum. Mas é, sobretudo, afeto, de deixar se afetar e ser afetado por aquilo que a gente está fazendo ali. Então, é isso, gente. Sou muito grata por toda essa experiência, assim, que P2 me ofertou e me possibilitou. E pelas sementes, principalmente, que a Maris, né, nesse contato, e a casa em si, porque a casa em si é um personagem, né, acabam plantando e germinando dentro de mim, ao Fuão por ter criado e resistido, né, a permanecer nessa disciplina, que é super importante, a Dani por confiar eu como extensionista, e, enfim, ao Zé por também estar aí envolvido nessa empreitada. Então, é isso. Muito obrigada. Vida longa, Projeto 2, e que a gente tenha muitos outros Projetos 2. Aos alunos, o que se percebe é que eles saem do seu habitual, não é? Que são as paredes da academia, tanto na arquitetura como no Instituto de Artes mesmo, não é? Que a gente tem muito as práticas de ateliê, saem desses contextos que lhes são tão familiares e que às vezes provocam estagnação, não só nas práticas, mas também no pensamento, não é? E acabam naturalizando e deixando de sensibilizar, não é? Às vezes a gente se habitua tanto
ao que é normal, a norma, não é? E é preciso coragem para romper com isso. Então, a Casa Rosa é uma grande oportunidade para que os alunos e a gente também, não é, esteja sempre em movimento e se questionando e sendo deslocado também nas nossas práticas, não é? Então, é um espaço assim de grande aprendizagem, um espaço de acolhimento. E os alunos, acredito que seja uma oportunidade única, num sentido de poder estar juntos e conhecer outros modos de habitar, né, essa contemporaneidade. E a casa tem um histórico de luta, isso é muito importante, não é? É uma mulher que coordena a casa, isso é um outro ponto muito importante desde o meu ponto de vista, não é? Uma mulher que tem um passado de luta e um presente aí muito engajado, não é? Com o cuidado com os outros, não a partir de uma perspectiva só da sua categoria, não é? Se poderia dizer assim, é um cuidado com o humano num sentido amplo, e nem só do humano, né? O cuidado com o que é vivo. É por isso que a casa tem tantas plantas, tantos animais e a própria casa é viva, né? Então, acho que é um pouco isso que nos faz estar ali de um modo muito bonito. Me lembro sempre o Paulo Freire falando da boniteza e acho que a casa e o trabalho que é desenvolvido na casa é um trabalho da boniteza. A relação com a universidade é interessante, é muito legal. Ela, por mais que aconteça desde 2017, ainda assim, a cada semestre são novas pessoas, né, que vêm, e aí essa troca deixa tudo iniciando assim, o processo de novo. Mas é interessante, eu gosto muito da experiência de conhecer e poder ensinar alguma coisa e, acima de tudo, a casa e se transformando também e ficando pronto o espaço, que é nosso objetivo com a parceria, de que o nosso espaço fique finalizado e que a gente possa usar ele de volta, né? Tem cada pessoa, né, cada sujeito que passou por aqui que deixa a gente muito feliz, assim. E até fiquei, essa pessoa, a Marina, ela fez um projeto com a gente de extensão aqui. E ela era aluna da professora Daniela, que estava acompanhando ela. E aí era um projeto que pensava arquitetura gel, assim. E ela pensou desde o viaduto até a delegacia. Era 1 quilômetro de atividade cultural, de intervenção. E nisso ela construiu várias ideias. E tinha umas escadas, que embaixo das escadas era guarda-volume para os moradores de rua. Tinha espaço na praça, que seria fogão. Espaço para eles lancharem, com área de pedra, para eles poderem fazerem um fogo na praça e ter o ambiente para um fogão mesmo, umas pedras ali. Lugar debaixo disso para guardar os colchões e cobertor. E aquilo me deixou encantada, assim. Eu fiquei muito surpresa com uma aluna pensando um espaço da cidade, as áreas públicas, e vendo debaixo de uma escadaria morta um guarda-volume para um morador de rua. Isso, para mim, foi muito tocante, né? E a gente fica torcendo para que um dia o projeto dela venha virar realidade. E pessoas que pensam as pessoas, pensam a cidade para as pessoas, né? E isso é muito importante. E eu fico muito feliz de estar aqui e poder, talvez, ainda ser essa dúvida, esse bode na sala, para que, né, esse profissional veja. E a nossa casa, ela tem essa arquitetura antiga, ela é uma casa centenária, ela traz toda uma história dela mesma e da própria arquitetura, da construção, da técnica, né, de arquitetura nela, essas divisão, a madeira, essa bioconstrução. E essa alta tecnologia que existia, né, no período que ela foi construída, porque ela é uma casa de quem tinha um poder aquisitivo. É uma casa muito bonita, os acabamentos, tudo é muito bonito, muito pensado para o período que ela foi construída, né?
E hoje a cidade, ela precisa pensar como as pessoas vivem, como elas estão. E a gente poder ver essa realidade, ter essa troca de experiências e eles viverem essa realidade da periferia e dos trabalhadores que não tem casa. A gente é sem teto, a gente não tem casa. Hoje a gente está aqui, né, com esse espaço da Casa Rosa, que é uma propriedade coletiva e que a gente cuida para que todos possam ter um lugar. E a gente trabalha aqui também. E então, esse espaço, eu acho que essas trocas, para nós é importante, o saldo que fica da reforma, da adequação, o empenho dessas pessoas, né, que a gente viu passarem por aqui, comprometida com rifa. Tem várias alunas que passaram, né, e aí eu não memorizo o nome de todas e que ajudaram muito. E lembro das vaquinhas e o pessoal arrecadou muita grana no primeiro semestre para a gente fazer. Era uma cascata, nossa biblioteca era com umas lona coloridas, a gente não pôs preta, pôs amarela, mas dia de chuva chovia na biblioteca, daí chovia por cima das lonas e corria para o chão. E foi caro aquilo ali, foi uns 2.000, eu acho, aquele telhado ali, aquela calha. E foi recurso que eles arrumaram em menos de 6 meses, vendendo, né, lanche nas festas e rifa, e fizeram bolsa e construíram projetos e criaram coisas para gerar esse capital e empreenderam e tomaram para si a responsabilidade de toda a ação e situação pensada junto. E isso deixa a gente mais forte, né? A gente estava vendo, acompanhando que eles estavam completamente comprometidos com todo o processo de correr atrás do capital e de vir e executar a tinta, que custou depois R$400, a tinta rosa que a gente pintou, as aberturas, e material de qualidade, e bem aproveitado e bem usado. E isso vai ser um excelente profissional, vai ser uma pessoa que né, as pessoas vão ficar muito satisfeitas em indicar uma pessoa com esse compromisso, né, de poder executar de fato e tu voltar e ela tá com as coisas andando, assim. Fico feliz de estar nessa ponte entre o estudante e o profissional, porque o P2 ele está iniciando ainda, ele vai ter outro semestre para ele refletir sobre o aprendizado que ele teve, sobre a troca com o colega, né? E de trocar, porque ninguém vem aqui sabendo tudo e as pessoas têm seu conhecimento. E um dia eu estava fazendo arte, a gente estava discutindo o Instagram da casa, que a Nicole e as gurias tinham criado o Instagram e criaram um e-mail para casa também. E aí eu ia meio que confundir as pessoas, um outro Instagram Casa Rosa, um outro e-mail coletivo Casa Rosa URGS. E daí eu achei que era melhor não, a gente ter o nosso, porque a gente já tinha, e a gente sabia fazer, a gente tinha ido lá e tinha feito, né? Mas assim, aí ela me disse, mas a gente também tem ótimos computadores em casa, a gente tem, né, uma casa boa, a gente tem computadores bons, a gente tem condição de fazer um trabalho bom. Porque o meu era arcaico mesmo, o meu não tinha memória, o meu não abria e não conseguia fazer os cartazes que a gente queria. E aí tem essa diferença de quem tem a ferramenta, tem o conhecimento, tem a ferramenta, tem o acesso, tem tempo. E tem a disposição, a boa vontade de fazer, né, as coisas, porque às vezes não adianta ter tudo isso e tu não usar, não fazer. E aí eu vejo que a gente tem gente que vai ter todo o conhecimento e que vai pensar a cidade, vai pensar uma casa, vai pensar shopping, quer pensar praça, quer pensar outras coisas, né? Não quer pensar moradia para quem não tem um trabalhador, né? Ou pensar projetos Minha Casa Minha Vida e criando, melhorando esses projetos que foram uma solução habitacional e que foram luta da organização dos movimentos que se reivindicam o direito à moradia. E às vezes a gente vai deixando, né, a nossa marca na vida e a nossa impressão para as pessoas com a primeira impressão, que fica, e daí tu chega e mostra para que veio, e daí, né, é importante, a gente quer uma nova cidade, quer outra sociedade, quer viver outras relações, e tudo parte do pressuposto da nossa atitude, a gente que vai tomar, né, a iniciativa, dar o primeiro passo e
depois as coisas vão acontecer. Eu falo muito isso, né? E quero deixar esse recado, assim, para os alunos, para as pessoas que passaram pela casa, pelos extensionistas, porque o P2, eles chegavam e estavam conhecendo a casa, aprendendo. Aí o grupo de extensão, eles já estavam no segundo semestre, já era um ano na casa que eles iriam passar, já conhecendo, já sabendo, já sentindo parte do processo, entendendo o que estava acontecendo. Era para ser mais a gente conseguia avançar nos projetos, assim, né? Deixar mais coisas finalizadas. E eu fico feliz, eu agradeço, né? Isso tudo que aconteceu, mas tem coisas que para nós é importante. E como Centro Cultural dos Catadores, a gente propôs de cortar um carrinho no meio e pôr em cima na casa ali. Ele saindo, né? A parte do carrinheiro saindo para frente e a parte de trás aqui entrando na parede. E isso é desde o segundo semestre que a gente vem propondo e não sei, parece que as pessoas ficam preocupadas pelo tempo ou pelo custo e não se desafiam a fazer aquilo que parece que é difícil. Você tem um grau de dificuldade e eu também faço isso às vezes porque eu fico preocupada que a gente precisa terminar. Então aí eu vou construindo junto pelo mínimo grau de dificuldade que vai ter, né, para que eles consigam não se frustrar, aprender, ter o tempo de conhecimento deles, o tempo deles para aprender a fazer um cimento, a fazer ele parar na colher, a conseguir botar ele na parede. Mas tudo é um aprendizado, eu sei disso, né? Mas tem gente que vem com uma super vontade, uma super capacidade, um empenho que fica gritante, a olhos nus tu vê a mão de obra, né, de uma pessoa e de outra, assim, né, é gritante. E posso exemplificar no mosaico ali da frente, da abertura da janela. A gente tem as janelas e tem cores diferentes. E aí um dia eu estava finalizando com uma das alunas que fez o preto ali. E tá uma perfeição assim. Aí se tu apertar a pedra e ficar uma parte para cima, ela vai ficar assim. E se tu olhar as janelas, tu percebe que que a Bárbara Finger fez ali, que é a aluna que eu estava conversando e observando, ele é perfeito, ele está completamente, se botar um nível ali, ele está retinho, não tem, ele é perfeito. E a atenção da pessoa, a dedicação dela, mas acima de tudo é o trabalho dela que fica, né? Então, tudo na vida a gente vai indo e esse tempo que eles passaram aqui, eu sempre mostro, tenho os trabalhos deles guardados. Tenho muitas, né, tem as maquetes e uma hora eu quero poder registrar tudo isso, né, com imagem, com fotos desse trabalho. E a gente tem o memorial do P2 na casa, para nós é super importante, a gente fica muito feliz de ter eles aqui. Mas também a gente também quer estar aqui e todo esse processo, essa luta, essa resistência, todo esse saber que a gente tem guardado e tem para passar também que ele seja levado em conta e respeitado e que possam também acreditar que vão estar aqui aprendendo alguma coisa com a gente e o que a gente já está fazendo de bem feito é só ir fazendo outras coisas para somar, porque a gente acredita no coletivo e trabalha por isso, assim. E a nossa meta, o meu sonho, que é muito maior que eu, é com muita gente fazendo, e esse Centro Cultural dos Catadores, ele não é para mim, é para além de mim, né? Não é só para os catadores da casa, ele é para além de nós. A gente está aqui resistindo numa luta de classe e garantindo, ou não, tentando resistir, e para que isso a gente possa, que os catadores possam continuar trabalhando com seus carrinhos pela cidade e tendo essa autonomia de ser o seu sujeito com o seu carrinho e poder trabalhar e estar ligado a um projeto, a um galpão ou outro, não ser, né, obrigado a estar trabalhando dentro de um galpão, porque ele pertence, o sujeito pertence mais que o carrinho a um espaço, a um dono aqui nesse lugar. Então a casa está aqui e essa beleza está por dentro e por fora, mas o saber está alicerçado aqui, para nós é fundamental.